Boa tarde, sejam bem-vindas à atividade Oficina de Compostagem. Essa é uma ação que compõe o projeto Agricultoras Urbanas, Horta Solidária, realizada por diversos parceiros, como o Projeto Colmeia, o IFG, a UFJ, a UEG, o Senar, a FAEG, o Sindicato Rural, o Juizado da Violência contra a Mulher e a Prefeitura Municipal de Jataí. Informo que a atividade será gravada e disponibilizada nas redes sociais do Instituto Federal de Goiás e do Projeto Colmeia, para uso posterior pelas mulheres que não puderem nos acompanhar ao mesmo tempo em que a gente está realizando essas atividades. Solicito às inscritas, as mulheres, as 50 mulheres inscritas, que preencham o formulário de frequência que vai ser disponibilizado no chat. Quem não conseguir preencher, pode escrever no grupo de WhatsApp que vocês participam, que está presente, mas não conseguiu preencher, ou pode escrever o seu nome aqui no chat. Os participantes que não se inscreveram também podem realizar a inscrição no formulário que a Emily e o Thiago vão disponibilizar, que nós faremos uma declaração para disponibilizar mesmo para quem não esteja inscrito, quem veio prestigiar apenas a oficina de hoje. Nós vamos fazer a declaração e enviar para vocês. Nos comuniquem durante a atividade, então, porque nós os ajudaremos a preencher a frequência. Eu falei para vocês, sou a professora Marluce, sou gerente de pesquisa pós-graduação e extensão. Emily, Tiago e eu estaremos em todas as atividades. Amanhã nós temos atividade nova e nós vamos postando no grupo as atividades. Quem não puder participar em tempo real, veja depois pelo YouTube. E as nossas convidadas de hoje para a oficina de compostagem são professora Aline Braga Silva, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade de São Carlos. Trabalhou como professora do ensino básico, técnico e tecnológico no IF de São Paulo, Barretos, de 2014 a 2018, e atualmente é professora do IFG Campus Jataí. Professora Kênia Alves Pereira Lacerda possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, especialização lato sensu em Biologia pela Universidade de Lavras, Minas Gerais, mestrado em Produção Vegetal pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professora e pesquisadora do Instituto Federal de Goiás, Campus Jataí. Ambas as professoras fazem parte do grupo de pesquisa no IFG, intitulado Núcleo de Estudos e Pesquisa em Meio Ambiente. Abro a palavra, então, para as professoras Aline e Kênia. Boa tarde, pessoal. Como a Marluce disse, meu nome é Aline, eu sou professora de Biologia aqui no IFG e adoro trabalhar com a temática meio ambiente, adoro trabalhar com mulheres também. Espero que eu possa contribuir um pouquinho com vocês e aprender bastante também nesse projeto das hortas. Boa tarde, pessoas. Sou a professora Kênia, alguns me conhecem, outros não. Prazer em conhecê-los, aqueles que eu não conheço, essas moças aí, Simone, Silva, Caroline, tem um monte que eu não conheço, mas eu vou ter o prazer ainda em conhecer, porque eu quero conhecer as hortas de vocês depois, tá? Gostaria de dizer para vocês que é um prazer fazer parte desse projeto. Agricultoras urbanas, horta solidária. Então, assim, é um tema bastante relevante, né, nessa época que vivemos, e espero também contribuir um pouquinho para que essas hortas de vocês sejam um sucesso com a compostagem, né, que iremos apresentar aqui um pouquinho sobre, tá? E muito obrigada pelo convite. Bom, pessoal,
Posso começar, Marlúcia, ou você quer dar algum recadinho antes? Não, pode começar. Bom, a gente se apresentou, então, eu queria perguntar se tem mais alguém que gostaria de se apresentar. Afinal de contas, mesmo sendo uma oficina remota, né, aqui atrás da tela, eu acho que se vocês quiserem se apresentar, mostrar para todo mundo quem vocês são, qual a expectativa que vocês têm em relação a esse curso, seria interessante. Alguém gostaria de se apresentar? A Caroline levantou a mão, pode abrir a câmera e falar diretamente, Caroline. Ou só falar também, se não quiser abrir a câmera. Não? Gente, ninguém. Simone, eu me lembro que nas aulas você falava bastante, agora é o momento. Agora é minha vez de falar, porque, nossa, tinha outra Simone, aí eu achei que era eu, aí eu fui logo responder. Agora é você. Bom, eu tô muito ansiosa para esse curso, porque é uma coisa assim que ajuda bastante, né? E mesmo que seja à distância, vai ajudar muito, vai nos incentivar, né? Fazer as coisas certas. E como é que diz? Ai, gente, eu tô perdida. Simone, você já tem alguma horta em casa, Simone? Aqui, professora, aqui a gente começou a plantar um pé de amora e como é que diz? Ai, meu Deus, o nome daquele chá. Alho também. Ah, que bom. Alho, ai, meu Deus. Aquele negócio, aquele matinho verde que é chá. Esqueci qual é o nome dele. Ah, esqueci o nome. Erva cidreira? Hortelã, hortelã. Ah, hortelã. Alguém colocou aqui no chat, a Simone se lembrou. Obrigada, Simone, pela apresentação. Pessoal, eu acho que vocês estão um pouco inibidas, né? Mas à medida que a gente... A Oneida levantou a mão. Se quiser, pode falar. Oneida, já estou tendo uma grande expectativa quanto a você, que me apresentaram que você é a rainha das hortas de Goiânia. A gente quer saber muito. Meu nome é professora Oneida, eu sou professora de matemática, trabalho hoje no Colégio Estadual Professor Vitor José de Araújo. Eu estou meio bagunçada aqui, gente. Assim, eu já participei de formação de 3 hortas nas escolas que eu trabalhei, né? No Severiano de Araújo, no Sebastião Alves de Souza. E agora nós queremos fazer algo diferente, nós queremos fazer uma parceria nós fizemos já, né, uma parceria com a igreja no nosso setor, e nós queremos fazer uma horta comunitária. E queremos levar essa horta para a casa dos nossos estudantes, né? É o meu EJA que está à frente desse projeto, e também para a comunidade que nós, né, atendemos. E nós já temos a área, estamos organizando as parcerias para a gente poder organizar as composteiras. Eu estou aqui por isso também. Já participei na Ecoamor, já participei na Resíduo Zero, né, de projetos, mas sempre é bom a gente aprender, né? Cada dia a gente aprende algo novo. Então, a gente está nessa expectativa aí de um mês que vem a gente começar esse novo empreendimento, que é essa horta comunitária, né? E o nosso objetivo é levar a horta para a casa dos nossos estudantes da comunidade. Dona Neida, o seu projeto parece ser bem interessante, né? Vai auxiliar bastante a comunidade. É um projeto de inserção direta na comunidade, muito interessante. A Simone levantou a mão de novo. Quer falar mais alguma coisa, Simone? Para me mostrar aqui o trem que nós fizemos. Ah. Ai, deixa eu ver se mostra. Aqui, ó. Aqui é cebolinha, né? Aí a gente colocou casca de banana, ovo, porque diz que é bom, né? E aqui é o alho, eu nem sabia que crescia essas folhas, parece até cebolinha. E aqui é o trem lá que eu falei.
Parece hortelã mesmo, né? Pelo que a gente viu, assim. Isso. O Muito Gabriel bom, Simone. chutou e acertou, né? Porque o matinho Foi. verde de Faixá podia ser qualquer coisa. Pois é. Pessoal, caso alguém queira interromper a fala, queira dar algum exemplo, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou começar a apresentar algumas coisas para vocês, mas eu quero que vocês participem também do curso, porque o curso, na verdade, é nosso, né? De todo mundo, tá? Coloquei para apresentar, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Pessoal, hoje o curso é sobre... Não teria como a gente falar diretamente da compostagem, sem falar também dos resíduos sólidos urbanos, que são aqueles resíduos que nós produzimos no nosso dia a dia, tá? A Marluce já mencionou, tanto eu, quanto a Kênia, quanto a própria Marluce, fazemos parte de um grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Meio Ambiente aqui do IFG, o NEPEMA, né? E essa oficina aqui, embora eu e a Kênia tenhamos preparado os slides, ela é fruto do trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos por todo o grupo do NEPEMA, né? E pela contribuição de outras pessoas também, tá? Fora do NEPEMA. Então, essa é a nossa equipe, eu, o professor Carlos César, o professor Celso, a Kênia, a Laís, a professora Marluce e a professora Patrícia. E, de uma forma geral, o que nós vamos discutir nesse curso? Primeiro, nós vamos trabalhar os conceitos de lixo, resíduos sólidos, o que são esses resíduos sólidos, qual a quantidade de resíduos produzido no Brasil, como que a gente faz para diminuir essa produção, e entre esses resíduos sólidos, o que são os resíduos orgânicos e como que nós podemos utilizá-los para melhorar as nossas hortas. E aí entra a questão da compostagem e das composteiras. Mas antes de começar, eu vou colocar aqui no chat um link terem essa pergunta aqui para mim com uma única palavra, tá? Um minutinho que eu vou colocar o link. Se vocês forem respondendo, as palavras aparecem aqui. Eu peço para vocês utilizarem só uma palavra, porque senão, se vocês colocam duas ou mais palavras, as palavras, elas acabam se distanciando uma da outra e perde o sentido. Vocês já vão ver o que eu estou falando. Para responder, vocês têm que entrar nesse link, e aí, se eu não me engano, pergunta o nome de vocês, e aí depois já aparece essa pergunta para vocês. Se vocês não estiverem conseguindo entrar, me avisem, tá? Vou esperar um pouquinho. Ah, já começou a aparecer aqui, ó, sobras. O que é lixo? Sobras. Quem mais, pessoal? Vou dar mais um minutinho, hein? Acredito que seja aquilo que não se pode mais aproveitar, né? Percebe? Se alguém quiser colocar no chat, aí a gente responde lá para algumas mulheres que não vão conseguir. Isso, também. Pode abrir o microfone e falar também. A gente consegue responder mais de uma vez, Aline? Consegue. Eu vi que tem gente do curso que chegou agora também. A Neide, Luci, a Elza.
Danila, Josi, Caroline, Ana Paula. Eu estou vendo aqui no chat, não sei se vocês perceberam, essa resposta acaba sendo uma nuvem de palavras, né? As palavras ficam soltas. Então, quando a gente usa mais de uma palavra para definir, as palavras acabam se misturando, a gente não consegue entender bem. Tá? Mas, de qualquer forma, a Caroline colocou aqui no chat que lixos são resíduos que não se podem mais aproveitar. A Elza colocou aqui que são restos de coisas e nós não precisamos mais. E aqui estão aparecendo várias coisas, alguns exemplos aqui, fraldas, embalagens descartáveis, parece. Como as palavras se misturaram, eu acabo perdendo um pouco o sentido. Né? Mas eu vou passar para o próximo slide para a gente ver que nem tudo que a gente pensa que é lixo é, na verdade, lixo. Na verdade, quase nada é lixo, tá? Bom, antes, quem está logado aí ainda, mudou a pergunta, eu vou pedir para vocês darem um exemplo de lixo, tá? Uma única palavra. Acho que alguém respondeu aqui pensando que era pergunta anterior, né? Mas agora é só dar um exemplo de lixo. Plástico, pilha, isopor. No chat, a Caroline colocou engradáveis de veneno, né? Aquelas embalagens que contêm veneno. O Tiago colocou restos de comida. Gente, eu perguntei isso para vocês, para a gente começar a repensar realmente o que é lixo, tá? E aí vem uma definição. Será que é lixo ou será que é só um resíduo sólido? Sendo um resíduo sólido, né? Como que eu vou utilizar esse resíduo sólido? Eu vou descartar ou eu posso dar uma outra utilidade a ele? Aqui a Caroline colocou assim, resto de comida dá para usar de adubo, realmente. Né? Alguém tinha definido mais acima que lixo era aquilo que não dava para ser utilizado mais. A Caroline já mostrou aqui para nós no chat que restos de comida dá para utilizar como adubo. Então, será que é lixo? Bom, nós temos duas definições. Nós vamos tirar a palavrinha lixo. Temos duas definições aqui que vamos trabalhar hoje. Resíduos sólidos e rejeitos. Tá? Quando nós falamos de resíduo sólido, nós estamos falando daquele resíduo que é produto de alguma coisa que nós já utilizamos, mas que ainda pode ser ou reutilizado ou reciclado, considerando as tecnologias disponíveis hoje em dia, né? Ou seja, esse resíduo, ele ainda pode agregar algum valor, ele ainda tem algum valor para a sociedade. Tá? No entanto, se eu pegar esse resíduo, como os restos de comida que a Caroline falou, se eu pegar esse resíduo e simplesmente jogar lá na minha lixeira e descartar para que depois a coleta passe na porta da minha casa e esse resto de comida seja levado lá para o aterro sanitário, aí ele virou lixo mesmo.
Para definir se ele é lixo ou não, vai depender também da destinação que eu vou dar a esse resíduo, tá? Mas, potencialmente, a maior parte das coisas que descartamos hoje em dia são resíduos que têm algum valor agregado, bom? Já o rejeito é aquele que já se esgotaram todas as possibilidades de reutilização, de tratamento, e aí a única coisa que a gente que a gente pode fazer com ele é descartar adequadamente. Tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de resíduos sólidos. Né? Aqui a gente tem garrafas de vidro, plástico, a gente tem latas de alumínio, papelão, e a gente até poderia colocar algumas cascas de banana, restos de alimento aí, como a Caroline mencionou no chat. E aqui alguns exemplos de rejeitos que, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, são considerados rejeitos, mas pode ser que amanhã não sejam mais rejeitos. Por exemplo, chiclete, cigarro, essas embalagens de salgadinho, por que são rejeitos? Porque a embalagem de salgadinho, ela é plástico, ela é alumínio, o que ela é? Né? Vocês já viram que tem uma camada bem fininha de alumínio aderida a essas embalagens? Então, às vezes, a tecnologia necessária para separar esse plástico desse alumínio faz com que se gaste mais energia e que o processo fique mais caro do que se a gente simplesmente descartar. Tá? Mais caro para a natureza, por dizer. Fitas adesivas, fraldas descartáveis, isopor, já existem alguns lugares aqui no Brasil mesmo que faz reciclagem de isopor, mas para nossa região, isopor ainda é um rejeito. Papel filme, papel higiênico usado, papel toalha usado, né? Então, tudo isso são considerados rejeitos. E aí, como no Brasil, e assim como na maioria dos países do mundo, nós não temos esse hábito de separar os resíduos dos rejeitos e dar a utilidade devida aos resíduos, a produção de lixo no Brasil é muito intensa, porque todos aqueles resíduos que teriam alguma utilidade estão indo para a lata de lixo. Portanto, de acordo com os dados da Abrelp, e essa reportagem foi tirada da agência Brasil, é o 4º país que mais produz lixo no mundo. Se eu não me engano, é uma reportagem de 2019, tá? É o país que mais produz lixo no mundo. Atrás, somente dos Estados Unidos, que é um país super rico, que consome bastante, portanto, produz bastante resíduos, atrás da China, que é super populoso, e da Índia também, que é um país populoso, né? Então, o Brasil está atrás somente desses 3 países. Se a gente pensar na produção semanal de lixo, o Brasil descarta 1,52 milhão de toneladas de resíduos sólidos semanalmente. Isso equivale a 6,6 cruzeiros. Vou mostrar para vocês na próxima imagem, eu precisei cortá-la para que ficasse mais nítida. Que equivale a 1,52 milhões de toneladas. Tá? Seriam 3 desses navios de cruzeiros. 6,6, desculpa, acho que eu falei 3, né? 6,6 desses navios enormes carregados de lixo. Né? Semanalmente. Imagina que isso é semanalmente. Quantas semanas tem um ano? 50 e poucas? Não sei, mas acredito que seja por aí, não é? 40 e poucas, 50 e poucas? Multiplica isso pelo número de semanas. Gente, é muito lixo sendo produzido no Brasil. Aqui em Jataí, esses dados foram retirados do Plano Municipal de Saneamento Básico. Aqui em Jataí,
estimativa para a produção de lixos, de resíduos sólidos, né, descartados, inadequadamente não, mas descartados para o aterro sanitário, essa produção por pessoa e por dia, cerca de 737 gramas, 0,7 quilos, tá? Imagina, uma pessoa, na minha família tem 4 pessoas. Se eu multiplicar isso por 4, 0,7 vezes 4 dá 2,8. Aqui a gente descartaria por dia cerca de 3 quilos de lixo, né? E vocês, na família de vocês, quanto de lixo vocês descartam por dia? Por mês, aqui nós descartamos 2.165.000, mais ou menos aproximadamente, quilos de lixo, de resíduos sólidos, tá? Por que eu estou usando a palavra lixo? Porque uma vez que a gente descarta que vai para o aterro sanitário, virou lixo, a gente não deu mais utilidade, né? E aí, diante dessa problemática, eu pergunto para vocês, o que nós devemos fazer com o nosso lixo, né? E aí eu vou colocar copiar e colar aquele link aqui de novo, e vocês vão ter que escolher uma dessas alternativas, A, B, C, D ou E, tá? Enfim, que eu vou colar aqui no chat. Aqui eu não consigo ver quantas pessoas responderam. Não sei se foi somente uma pessoa que respondeu ou se várias responderam a letra C, né? Eu vou esperar mais um minutinho para ver se tem mais alguma resposta diferente. Aline, talvez para quem esteja no celular, fica muito pequenininho, né? Eu posso ler aqui as alternativas, tá? Obrigada por falar, Marluce. A alternativa A é a seguinte: devo queimá-lo, ou seja, devo queimar o meu lixo para que ele desapareça, devo jogá-lo em terrenos baldios, devo separar os resíduos dos rejeitos para que sejam coletados pela coleta seletiva e pela coleta tradicional, devo jogá-lo em rios ou lagos para que seja degradado bem longe de nossas casas, colocar todos os resíduos juntos para serem coletados pela coleta tradicional. Olha, aqui no chat todo mundo está colocando a letra C, a Simone falou que deve separá-los, né? Tá todo mundo aqui colocando a letra C no chat. Beleza, pessoal, tá todo mundo consciente que deve separar os resíduos dos rejeitos, ou seja, aquilo que a gente ainda pode utilizar, aquilo que ainda pode ser agregado a algum valor, daquilo que realmente deve ser descartado para o aterro sanitário, né? E aí fazer a separação e deixar para que a coleta seletiva... Calma, Marluce, ainda vou chegar nesse ponto. Devo deixar a coleta seletiva fazer a coleta dos resíduos e a coleta tradicional fazer a coleta dos rejeitos. Aí a primeira pergunta, a segunda a Marluce já mencionou aqui, mas a primeira pergunta que eu faço para vocês é... Oi, Rosa, não tinha te visto aí, boa tarde. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: vocês fazem isso? Vocês separam os resíduos de vocês? Separam aqueles que podem ser reciclados, aqueles que são orgânicos, que podem ter uma outra destinação, separam os rejeitos para serem levados pela coleta tradicional lá para o aterro sanitário? Aqui, professora Aline, aqui em casa nós separamos. E onde eu trabalho num restaurante. Aí eu tenho umas colegas de serviço que é da hora, sabe? Elas separam o lixo para mim, do jeito delas, porque na correria, né? Eu levo para minha casa, aí no domingo eu separo tudinho, porque aí eu separo caixinha de leite com uma menina que faz casinha para cachorro, as tampinhas eu junto para a ONG Adote, aí eu faço a minha separação,
o que dá para me doar para alguém, eu dou, o restante vai para o reciclado. Que bom, Danila, muito bom. E muito bom mesmo. Você já está dando uma utilidade e ainda está ajudando, né, a dar uma utilidade para aquele lixo, para aquele resíduo que é produzido lá no restaurante. Muito bom. Aqui no chat a Caroline respondeu que normalmente coloca as latinhas e metais separados para que os coletores sempre pegam, né? E os orgânicos usa nas plantas. Aqui o Enio colocou que faz a separação e compostagem. Então, vocês já estão, ó, bem na nossa frente. Ia falar alguma coisa, Marluce? Pode falar. Que a Simone levantou a mão. Ah, Simone, desculpa. Como é que diz? Aqui em casa, a gente, que o povo aqui gosta de tomar uma, né? Então, aí fica muita latinha, né? Aí a gente junta um bocado de latinha e leva para um senhorzinho ali, que parece que ele amassa, vende, sei lá o que é. Aí a gente dá tudo a ele ali também, porque ele parece que ele é necessitado, sei lá como é que fala realmente a palavra, aí ele pede, sabe? Aí a gente junta e leva tudo lá para ele, negócio assim de banana, casca de ovo, a gente coloca ali nas plantinhas e também quando quebra vidro ou é vidro assim de alguma coisa, eu sempre escrevo num papel, aí coloco lá fora, quando o povo do carro do lixo passar, né? Aí pegar, eu escrevo, contém vidro, aí eu falo se tá quebrado, quando tá quebrado, para eles ficarem assim. Muito bom, Simone. Mesmo com algumas restrições, né? Alguém já colocou aqui que no bairro não tem coleta seletiva, vocês já estão dando algumas alternativas. Vocês estão separando determinados materiais e destinando para um catador, para um coletor, né? Então, é muito importante isso também. A Ana Paula colocou aqui no chat que perto da casa dela tem um vizinho que recolhe lata, plástico, papel. Então, já é um passo muito importante. Pessoal, antes de entrar na problemática que a Marluce colocou, da ausência de coleta seletiva nos bairros, eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês a questão dos resíduos, e aí já eu entro na questão dessa dificuldade da coleta seletiva aqui em Jataí, tá bom? Uma das perguntas que eu faço para vocês é quais problemas podemos ter com o acúmulo de resíduos. Se eu pegar o meu lixo e colocar lá no lote baldio, se eu jogar no rio, se eu queimar no quintal da minha casa, né, se eu fizer qualquer uma dessas coisas, o que pode acontecer? Pode ter a contaminação do solo, né? Contaminação do solo, e aí vai inviabilizar para plantar qualquer coisa naquele solo, tá? Eu posso ter da água também. Aqui em Jataí a gente tem um lençol freático bastante superficial, né? Então a gente pode ter contaminação do lençol freático, contaminação da água de rios. Pode ter também a poluição atmosférica. Quando a gente queima lá o nosso lixo em casa, a gente pensa, beleza, desapareceu, agora a gente não tem mais lixo. E tudo que foi para o ar, tá? Tudo que vocês respiraram, principalmente quando tem algum material, e aí é bastante perigoso, probabilidade de dengue também, Caroline. Quando a gente tem algum material, embalagens de venenos ou outro material que pode ser tóxico, se a gente queimar aquilo, tudo aquilo pode ir para o ar e nós mesmos respirarmos, né? Visual também, quem que gosta de chegar num lugar e ver tudo cheio de lixo? Né? Aquilo incomoda, né? E parece que assim, é só poluição visual. Não, gente, não é só poluição visual, é qualidade de vida, tá? Proliferação de doenças, igual a Caroline respondeu aqui, tem probabilidade de dengue. Gente, aqui no chat aparece banda submissa, eu não sei o nome da pessoa, se puder colocar aqui para mim, por favor, no chat. É a Josi. É a Josi.
Josi, a Josi falou também da contaminação tóxica, né? Pode ser contaminação tóxica no ar, no solo, na água, tá? Então, existem vários problemas aqui, eu coloquei alguns para vocês, mas podem existir outros problemas do descarte inadequado do nosso lixo, tá? E aí, como que a gente faz para diminuir essa produção excessiva de resíduos? Só existem 3 palavrinhas que começam com R, que nós dizemos que são os 3 R's da consciência ambiental, que seria reduzir a produção de resíduos. Como que nós reduzimos? Reduzindo o nosso consumo. Se nós consumimos menos, consequentemente, nós vamos produzir menos resíduos, tá? Se reaproveitar é o segundo, já falo, tá, Carol? Se a gente reduzir o consumo, nós vamos produzir menos resíduos. No entanto, pode chegar a um ponto que a gente fala, para eu sobreviver, para eu ter o mínimo de qualidade de vida, eu não consigo reduzir mais esse consumo. Então, o que eu posso fazer? A segunda alternativa é reutilizar aquele resíduo que eu produzi. Usei, sei lá, dei leite em pó para minha filha, sobrou aquela lata de leite em pó. Eu posso usar essa lata de leite em pó para outra coisa na minha casa, tá? Eu estou reutilizando. Garrafa PET, eu posso reutilizar para fazer vasinhos de plantas, entre outras alternativas. A Danila falou que tem uma moça que pega caixinha de leite para fazer casinha de cachorro, né? Casinha de cachorro ou de gato, eu não me lembro. Mas o que ela está fazendo? Ela está reutilizando essa caixinha de leite, tá? E por fim, gente, se não der para reduzir o consumo, não der para reutilizar aquele resíduo, nós podemos separá-lo para que seja reciclado, tá? A reciclagem, ela envolve mudanças químicas, alterações naquele resíduo, né? E demanda um gasto de energia. Aquele resíduo vai ser transformado em outro material. Por isso que a reciclagem desses 3 R's é o último dos processos que nós vamos adotar, tá? Primeiro nós vamos tentar reduzir, depois reutilizar, para depois reciclar. E aí, pensando nessa separação dos resíduos, já pensando na reciclagem, né, e reutilização, deixa eu só ler o chat aqui antes de passar. A escola do meu filho ensinou a fazer carrinho com a caixa de creme dental e tampas, achou interessante. Realmente está dando exemplos, né, de reutilização desse material. Quando a gente fala de reciclagem, nós estamos falando daqueles resíduos não orgânicos que ainda têm algum valor agregado, que podem ser transformados em alguma coisa que vai ter algum valor ambiental, algum valor social, às vezes até algum valor econômico, tá? Os rejeitos, que é essa lixeira mais da direita, como eu já falei para vocês, são aqueles que a gente tem que descartar para que sejam levados lá para o aterro sanitário. Não tem mais o que ser feito com eles, tá? E os orgânicos nós vamos falar daqui a pouquinho. Aqui em Jataí, como a Marluce disse, e se no meu bairro não tem coleta seletiva, né? Pessoal, aqui em Jataí, somente 12% dos bairros são atendidos, tá? Isso significa que 88% dos bairros de Jataí não tem coleta seletiva. Aqui tem um mapa de Jataí, a imagem que eu encontrei estava bem clarinha. Esses coloridos são os bairros que são atendidos pela coleta seletiva. A gente pode perceber que a maior parte da cidade não é atendida, né? Então, o mais provável é que vocês falem, mas se não tem como descartar, para que eu vou separar se depois a coleta tradicional vai chegar e vai misturar tudo e vai levar tudo para o aterro sanitário? Realmente não faz sentido, né? A menos que vocês
separe para algum catador de latinhas, a menos que vocês conheçam uma pessoa que já colete esses resíduos, deixar lá para o caminhão do lixo passar e pegar tudo e misturar, não faz sentido, né? Então, o que nós precisamos fazer diante dessa problemática? Tá? Só uma coisa, esses dados que eu estou mostrando aqui para vocês foram retirados do Plano Municipal de Saneamento Básico. Está disponível lá no site da Secretaria do Meio Ambiente. Então, o que nós devemos fazer se não tiver coleta seletiva? A Josi está falando aqui que deveria haver incentivos e palestras nos setores para que todos fizessem a separação. O Arthur está questionando, será que lá no shopping eles jogam fora tudo separadinho? Boa pergunta. O comentário da Josi é interessante, mas além de ter essa consciência da população, Josi, a gente precisa ter também um respaldo, um apoio, né, da gestão municipal. Do que adianta a gente separar o nosso lixo, se esse lixo vai ser misturado pela coleta tradicional e jogado no aterro sanitário da mesma forma, como se a gente não tivesse separado, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo não havendo essa coleta seletiva, existem coisas que podemos fazer, né? Uma delas, vocês já falaram aqui, que é destinar para alguém que faz essa coleta. E a outra Olha, Kênia, o Arthur estava conversando comigo hoje sobre a possibilidade de fazer um trabalho na área ambiental, hein? É uma boa. Muito bom, hein? Pois é. Gente, uma das coisas que é importantíssimo que vocês façam, né, é se informar sobre os planos e medidas já existentes na cidade, sobre o tipo de coleta, sobre o assunto que vocês estão interessados. No caso aqui, é a coleta seletiva. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes já existe algum projeto, já existe alguma medida sendo tomada e que nós desconhecemos, né? Às vezes essa medida pode ser reivindicada para o nosso bairro e só não foi porque ninguém se manifestou. Então é importante que vocês primeiro tomem conhecimento das medidas e planos existentes no município. E como que vocês fazem isso? Em relação à gestão municipal, uma das coisas que vocês podem fazer é verificar quem é responsável por quê. Né? Por exemplo, qual secretaria é responsável pela coleta de lixo, pelo saneamento básico de uma forma geral, porque a coleta de lixo está dentro do saneamento básico, né? Qual secretaria é responsável por isso? É a Secretaria do Meio Ambiente. E aí vocês podem entrar lá no site da Secretaria do Meio Ambiente e verificar se existe algum documento relacionado a essas medidas, tá? Deixa eu só ver o que está sendo discutido aqui no chat. A Caroline falou que a gestão municipal, seria interessante a gestão municipal utilizar dessa política, daria para reformar as nossas ruas com resto de pneus. Né? É uma proposta interessante, a gente teria que ver a viabilidade, durabilidade, mas é uma proposta interessante, sim. Eu, como bióloga, não sei te falar se ela é viável, mas pensando em reaproveitamento dos restos de pneus, é uma proposta bastante interessante. A Oneida falou que com o aumento da pandemia aqui em Goiânia, aumentou o número de pessoas que estão percorrendo as ruas para procurar resíduos. Daí vendem para as cooperativas. Né? Então, essa separação pode ser destinada também para pessoas que já estão coletando esses resíduos de casa em casa. Outra coisa, gente, depois de vocês se informarem que pode ser realizado, cobrarem dos representantes responsáveis. Beleza, existe um plano de saneamento básico lá no site da Secretaria do... a Marlúcia está falando aqui também dos ecopontos, eu não coloquei aqui na apresentação, mas aqui em Jataí tem 3 ecopontos, se eu não me engano, né, Marlúcia?
Eu conheço dois, um que fica no setor Jacutinga e um que fica no setor no Colmeia e o outro ali abaixo no Jacutinga. Eu devo estar enganada, então, deve ser 2. Então, mas assim, existem esses ecopontos. Do Abel também. Do Abel então também tem. Então são 3. Existem essas possibilidades. Eu acho que é o mesmo, entre do Abel e Colmeia. Acho que é o mesmo. Tá certo, então. Não, então, pessoal, existem essa possibilidade dos ecopontos também. Vocês podem separar o lixo de vocês, os resíduos na casa de vocês, e levar aqueles que seriam recicláveis lá para os ecopontos, né? Gente, depois que vocês se informam sobre as medidas já existentes no município, vocês têm que cobrar dos representantes responsáveis a efetivação da execução dessas medidas. Tá? Por exemplo, lá no site da Secretaria do Meio Ambiente tem o plano de saneamento básico. No plano de saneamento básico, fala que em 2020 começaria a ampliação da coleta seletiva para mais bairros. Pelo que eu saiba, ainda não começou essa ampliação. É a hora que nós temos de cobrar, né? Cobrar os nossos vereadores, cobrar o prefeito para que essas medidas sejam realmente tomadas. E como que a gente pode fazer essa cobrança? Nós podemos cobrar diretamente vereadores, prefeitos, e também podemos participar quando houver audiências públicas para medidas relacionadas ao tema que estamos interessados. Tá? Então, temos que ficar atentos, porque, às vezes, alguma audiência pública está acontecendo lá na prefeitura, e aí, na prefeitura não, na Câmara, né? E aí nós ficamos alienados, sem saber como participar. Nós precisamos participar para ter voz, tá? Para que nós sejamos ouvidos. Alguém quer comentar alguma coisa? Posso passar? Eu queria que tivesse, eu acho que devia ter mais divulgação, né, para a população, tá vendo a importância, né, Aline? E não tem, né, não tem uma divulgação, não teve essas coisas assim, né? Pois é, Danila, é uma questão de conscientização ambiental, né, sensibilização ambiental, e além disso também seria importante ter uma divulgação maior das audiências públicas que acontecem lá na prefeitura, né, porque muitas vezes acontecem essas audiências e nós nem ficamos sabendo. Né? Às vezes os maiores interessados não ficam sabendo. E aí, por fim, para dar a fala para a Kênia, né, porque eu já estou falando há muito tempo, o terceiro tipo de resíduo sólido que eu deixei aqui para vocês, que é o primeiro aqui nessa imagem, os orgânicos, que vocês já comentaram demais, que vocês utilizam, a Simone falou que utiliza, a Caroline falou que utiliza, a Danila falou, e eu acho que outras pessoas também falaram que já utilizam nas hortas de vocês, né? Por que é importante a gente utilizar esses resíduos orgânicos? Porque eles são extremamente ricos em nitrogênio, casca de ovo em cálcio, tem potássio também, que são nutrientes que vão auxiliar as plantas a crescerem, frutificarem, tá? Olha, o Arthur já aprendeu direitinho nas aulas, hein? Quem que é seu professor, Arthur? Segundo ele, o que já foi comida para a gente, para as plantas ainda será, né? Porque a partir do momento que esses alimentos são decompostos, eles viram nutrientes que serão disponibilizados para as plantas. Tá? E aí, por que é importante ambientalmente a gente pensar numa destinação alternativa ao aterro sanitário para esses resíduos orgânicos? Por que é importante eu não mandar todos os meus resíduos orgânicos para o aterro sanitário? Pessoal, porque na nossa produção doméstica de resíduos orgânicos, eles ocupam, em média, 45%
do peso de resíduos que nós produzimos. É muita coisa. O aterro sanitário tem um limite, tá? E esse limite é bastante sério, assim, ele precisa de um espaço, o aterro daqui de Jataí já está com os dias contados, precisa de outro aterro, e a gente não pode transformar, pensando daqui a alguns anos, algumas décadas, quem sabe, a gente não pode transformar nossa cidade em um lugar cheio de aterros sanitários, ninguém quer isso, né? Então, o ideal é que a gente dê uma destinação alternativa aos nossos resíduos orgânicos. E essa destinação alternativa, possivelmente, uma das possibilidades, é a compostagem, que a Kênia vai trabalhar com vocês. Tá? Alguma pergunta? Aqui o que vocês fazem, eu já perguntei para vocês já comentaram, né? Vou deixar a Kênia com a palavra agora, já falei demais. Falou nada. Muito bom, Aline, muito bom mesmo. Então, vamos lá, pessoas. Vou colocar minha apresentação aqui, tá? A Rayane Souza está com a mãozinha levantada. Quer falar algo, Rayane? É a Rayane ou é a Caroline? A Oneida e a Carolina estão com a mão levantada. Pode falar. Isso. Eu queria falar um pouco também sobre a construção de casinhas para cachorro, que pode ser feita tanto com a caixinha de leite, quanto com garrafa PET, barro, seria um projeto ótimo também, porque tem tanto cachorrinho abandonado nas ruas, né? Tem. Isso é vero. Dá para reaproveitar, né? E utilizar como fonte de abrigo para esses animais, né? A outra pessoa que queria falar? Não, eu não quero, não. Eu vou tentando abaixar aqui a mãozinha. Isso acontece, não é problema, não. Todos estão vendo aqui a apresentação? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos falar, né? A professora Aline falou de uma forma brilhante a questão dos resíduos, o que são resíduos, o que realmente é lixo, da importância, né, de reciclar, de reutilizar, de cobrar os responsáveis, que eu acho que isso nós temos que aprender a fazer isso, né, porque tem os anos eleitorais estão todos aí prometendo um monte de coisa, e depois não fazem, e aí quando a gente tem acesso à informação, você pode cobrar, porque eles prometeram, e tem no papel, né, e aí a coisa pode acontecer, né, então nosso papel como cidadão, nós temos deveres e direitos, né, então a gente pode correr atrás desses direitos, que colocado aí, o município coloca para a gente, né, então nós vamos falar do processo da compostagem, pessoas, da verdade, daquele resíduo orgânico que a Aline colocou lá, né, os restos de alimentos, vocês viram a quantidade que de alimentos, resíduo orgânico que, no caso, é destinado para o aterro. Se cada casa, né, se cada indivíduo se conscientizar e começar a dar gestão, a dar o destino final para esse resíduo, seria fantástico, né? Esses aterros poderiam ter uma vida útil maior, né, no nosso município. Então, vamos começar com o processo de compostagem. Nesse slide, eu coloco que é um processo de transformação que pode ser executado com parte dos resíduos domésticos, né, orgânicos, como cascas de fruta, que vocês vão ver, legumes, verduras, né, restos de alimento, você transforma esse alimento através do processo da compostagem e oferta os nutrientes que as plantas necessitam, tá? Então, e isso pode ser utilizado, esse processo de compostagem, né,
o produto da compostagem, o composto que a gente fala, em hortas, em vasos de plantas, jardins, algum terreno do lado, você pode fertilizar, melhorar a qualidade, né, do solo, da fertilidade daquele solo, né? Então, tudo através do reaproveitamento desses resíduos, né, que você produz todos os dias, nós produzimos todos os dias em nossas casas, você pode dar destino muito adequado a eles, né? E aí, depois, quando ainda continuando falando sobre a compostagem, é interessante do ponto de vista ambiental, porque possibilita tratar os resíduos orgânicos na própria origem, né, da sua casa, onde você produziu, né, utilizando técnicas simples, né, equipamentos e operados pela própria dona de casa, né. Hoje eu conheço algumas pessoas do nosso grupo NEPEMA, temos lá homens que já criaram um hábito, eles fazem compostagem, depois eu tenho umas fotos que eu vou mostrar para vocês, o que eles já estão produzindo, né, através do processo da compostagem. Então, isso é hábito, quando você aprende a fazer, é como não escovar os dentes pela manhã, você separa, você sente aquela necessidade, né, quando isso acontece é porque internamente você já se conscientizou da importância, né? Então, se a gente conseguisse, né, a nossa instituição, esse grupo de pesquisa, um dos objetivos é isso, é sensibilizar as pessoas da importância, porque quando você consegue sensibilizar, ela se conscientiza e muda o comportamento, né? E essa questão de separar esses resíduos é mudança de comportamento, é você gerar o seu adubo através do resíduo que você mandaria lá para o aterro sanitário, mudança de comportamento. Você se sente uma pessoa muito melhor, tá? Eu convido vocês a fazer parte desse grupo, tá? Eu falo por experiência própria. Então, continuando aqui, esse slide com essa linda árvore, né, demonstrando aí uma realidade que a gente conhece, né, eu quero falar para vocês que em algum momento da agricultura antiga, né, foi observado esse fenômeno natural, tá, da fertilização do solo. Então, não existiam as técnicas, manejo que hoje se tem, né? Então, foi observado que ela se iniciava principalmente, né, quando o homem deixou de ser nômade e ele começou a dominar algumas técnicas lá de cultivo, né? E aí ele começou a observar muito ali as florestas. Às vezes ele fazia algum plantio ali do lado, as plantas estavam feinhas, ele pensava, poxa, mas por que ali na floresta tudo funciona, né? As plantas crescem vigorosas, né? Então, o que ele começou a observar? O comportamento da floresta, né? Que lá é um ciclo, o ciclo fecha, né? Tudo que ela produz cai ali, e aí decompõe, torna o nutriente para ela novamente, né? Através da decomposição. E aí foi observado isso lá, isso não é de agora, isso é lá, em épocas muito, né, nas antigas civilizações, já fazia esse processo de compostagem, né, mas a gente tem que imaginar também que os resíduos eram, a população era um número menor, a quantidade de resíduo era menor, né, a gestão era mais fácil, né. Hoje, com a superpopulação, a megaprodução de resíduos, né, dificulta, principalmente alguns gestores que não acham isso tão importante, né. Então, esse processo natural é importante quando ele é observado aqui na figura, que na floresta, né, as árvores, elas produzem os galhos, as folhas, as flores, né, e isso cai no solo, e ali por ações climáticas, chuva, calor, né, e lá no solo, gente, o solo é fantástico, ali existe uma gama de micro-organismos benéficos que nós não conseguimos visualizar, mas eles estão ali, principalmente quando você cuida dele direitinho, né? Então, embaixo ali tem fungos, bactérias, né? Minhocas, besouros, que quando esse material cai, né, com essa ação climática, né, ventos, sol, chuva, eles começam a decompor, né, esse material que caiu, e aí na decomposição, esses nutrientes novamente que estavam presentes nessas folhas, nesses galhos, retornam para o solo,
e as raízes absorvem, outras sementes que estavam ali do lado germinam, utilizando aqueles nutrientes. Então, o homem começou, né, a observar que a própria natureza fazia essa ciclagem de nutrientes. E aí se teve o processo da compostagem que nós conhecemos hoje, tá? Então, a compostagem é o ato de reciclar os resíduos, né, esses resíduos orgânicos, transformando em um composto rico em nutrientes. Então, assim, é muito simples. Às vezes, no início, até vou falar na apresentação, tem uma fase de adaptação que é um pouco complicada, até você dominar a técnica. Depois que você domina a técnica, vai embora, né? Então, a compostagem, o que é necessário? Né? Cascas e restos de legumes e fruta, borra de café, hortaliças, né? Cascas de ovos, restos de comida, né? Claro que nós vamos falar que esses restos de comida é para um tipo de compostagem, tá? Para um tipo de composteira. Tem outros tipos que não dá certo, depois eu vou explicar para vocês. Material seco, pode ser a para de grama, folhas secas, aquelas que caem lá, que às vezes você varre, que vai ficando sujo, né, aquele aspecto visual as pessoas não agradam, então junta aquilo e depois você coloca no seu canteiro ou na sua composteira. Então, a palavra-chave, reciclar, compostagem é reciclar o material orgânico, né, onde os nutrientes estão ali, você vai reciclar, liberando esses nutrientes para um biofertilizante, que pode utilizar uma horta, no caso aqui para vocês, essa horta solidária, esse projeto bacana que vocês, né, vão desenvolver, né? Então, aqui nós estamos falando sobre a compostagem. E como fazer essa compostagem, né? Aqui eu vou falar dos materiais. Aline, eu não estou vendo o chat, eu vou pedir, se tiver alguma interrupção, você pode falar, tá? Alguém quer falar alguma coisa ou perguntar, pode ser? Eu te aviso, Kim. Tá bom, meu bem, obrigada. Então, aqui nós temos materiais utilizados. Existem as composteiras domésticas, né? Porque tem composteiras industriais, como, por exemplo, no município de Jataí, poderia ter uma composteira industrial, né, onde você poderia destinar todo o seu resíduo e ir lá produzir o adubo, mas não é o caso, nós não temos. Tem a composteira que a gente fala coletiva, às vezes tem um bairro, né, e aí tem um terreno baldio lá, eles montam uma composteira ali, porque aí todo mundo leva seu resíduo orgânico, e ali vai ser produzido adubo para todos. Do lado pode produzir uma horta, né? E assim por diante. E tem aquela composteira doméstica que a gente faz em recipientes, em casa, em apartamento, em casas, né? Então, a gente utiliza um recipiente, aqui eu coloquei 3 baldes, tá? Que eu vou mostrar para vocês como que é feito isso. Os restos de verduras, cascas de ovos, cascas de legumes, tá? Então, os materiais utilizados, e material seco, pode ser uma serragem, pode ser a folha seca, pode ser a para de grama, tá? Então, precisa disso, muito simples. E também tem as minhocas. As minhocas é um processo de compostagem que a gente fala minhocário ou vermicompostagem, tá? Você pode ter elas para produzir a sua compostagem, que é uma forma mais rápida do processo, ela vai promover uma rapidez maior na transformação desses alimentos, né, desse composto, ou sem ela também. A compostagem acontece, o processo acontece, ela só vai acelerar o processo, tá? Então, ao final da nossa apresentação, se tiver alguém interessado em obter essas minhocas, porque essas minhocas, não é essas minhocas dos nossos quintais, não, ela é uma espécie que é muito voraz no processo de degradação da matéria, dos alimentos. Ela é conhecida como californiana, ela é mais avermelhada e grande, tá? Quando comparada com essas nossas aqui. Então, eu tenho um colega, nós temos um colega do Grupo Nepema, que a composteira dele está transbordando, está dando tão certo que tem muitas. Ele falou que eu posso, quem tiver interessado, eu posso doar. Então, está em aberto, tá? Então, para quem... Oi? A Oneida e a Carolina estão com a mão levantada. Aí eu queria perguntar para elas se elas se esqueceram de abaixar a mão ou se elas têm alguma pergunta ou alguma consideração.
Eu estou com um problema para abaixar a mão, não estou conseguindo. Não, sem problema. A Caroline também, sem problema. E em relação às minhocas, eu tenho minhoca aqui em casa para doar também, caso precise, tá? Sim. Então, os materiais, basicamente, para essa composteira doméstica em recipientes são esses, os seus resíduos orgânicos que você produz na sua casa, o material seco, se você não tiver, você pode procurar uma serragem, até papel, eles colocam até papel também, recorta papel, coloca, para tampar, né, esse alimento aqui depois, para não juntar vetores ali, né, no caso, moscas, né. Então, eu vou apresentar para vocês aqui eu estou mostrando para vocês quais são os materiais utilizados para a compostagem doméstica. Isso pode ser tanto em canteiros, quanto em recipientes, como está aqui, esses baldes, tá? Então, se for em recipientes, você vai fazer o quê? A gente tem esses baldes que em supermercados, panificadoras, né? Eles utilizam muito isso para que vem manteiga, gordura vegetal, né? Então, alguns vendem até por 5, 10 reais. Eu comprei o último, uma panificadora, era esse preço, né? Então, assim, são 15 litros, tem variados tamanhos. Então, você pode, tem gente que faz só com 2, né? E tem pessoas que faz com 3 recipientes. Então, aqui está o número 1, recipiente baixo, né? É o balde para o chorume, porque durante a decomposição desse material, pessoas, vai produzir líquido, porque esses resíduos são muito ricos em água, tá? Então, esse líquido, ele vai vir ser depositado aqui, nesse primeiro balde, tá? Esse balde aqui é um balde para composto e esse aqui também para composto. Então, na sua casa, se você tem muitas pessoas, é comum ter 3. Às vezes, é só você e mais dois recipientes dá, né? É rapidinho, já está cheio, aí você retira e aí inicia novamente. Então, quando a gente vai montar essa composteira, claro que existe no mercado, prontas, eu vou mostrar para vocês. Você pede, dependendo do tamanho, quantidade de pessoas, tem os tamanhos, né, dos recipientes, e aí chega por correios, bonitinho. Só que é um precinho, né, talvez... Fala, poxa, mas tem uma forma alternativa e dá certo? Foi feito um experimento no nosso campus com essa composteira alternativa e com a composteira convencional, essas que você compra. E o resultado foi o mesmo, tá? Então, foi utilizado os mesmos resíduos, as minhocas estavam presentes, o tempo e a qualidade do composto foi a mesma, foi feita uma análise, foi a mesma, né? Então, é muito viável, fica mais em conta você usar esse método alternativo. Então, o que se faz? Esse primeiro aqui, nessa figura anterior, você vê aqui, ó, tem um que você tira a tampa dele, ou retira até com a faca mesmo, com a tampa. O outro também você retira, e o último, o terceiro, você não retira. Por quê? Você vai encaixar esse 2, vocês não estão vendo, né? Eu não estou com a tela inteira, né? Não estou com a... Espera aí. Tá vendo sim, Kênia? Tá. O número 2, vou pôr esse tamanho maior aqui. Esse 2 aqui, essa tampa aqui do número 1, ela é cortada, como eu mostrei para vocês, para encaixar esse segundo balde aqui, tá? E esse segundo balde, vocês estão vendo que o fundo dele é todo cheio, perfurado, furinhos, tá? Para que toda a água que estiver aqui, o chorume, passa para esse primeiro, tá? Aqui também a tampa do segundo balde, ela também é retirada, só aquela parte do meio, isso aqui tem que manter esse lado aqui para encaixar perfeitamente. E aí, no terceiro, encaixa, né, também o furo aqui no fundo dele, e ele não mexe na tampa. A tampa, né, porque como a gente faz? A gente pega todo o alimento, tira a tampa e coloca aqui dentro, né? E aí, à medida você vai colocando, vai ocorrendo a decomposição e vai descendo o líquido para ser depositado nesse primeiro balde, tá? Então, quando encher isso, você passa isso para o lado 2 e pega o 2 e passa para o 3, tá? Então, mas como que é feito isso?
Aqui nesse primeiro balde, aqui vocês estão vendo que tem uns furos aqui nessa parte superior, são furos que, além do fundo, na parte superior tem que ter, para ocorrer a entrada, maior entrada de ar. Porque para esse processo acontecer, essa transformação do alimento num composto, num adubo, tem que ter a presença do oxigênio. Porque todos os materiais, todos os micro-organismos ali, se você colocar minhoca, ali dentro vai ter bactéria, vai ter fungos, né? Que vai estar auxiliando essa transformação, eles precisam de oxigênio. Então, é importantíssimo ter esses furos aqui, tá? Aqui, nosso projeto que nós fizemos, em dias muito quentes, né? Por exemplo, em época de outubro, setembro, outubro, né? Essa tampa aqui, nós colocamos aquele tecido TNT, justamente para ocorrer uma maior ventilação, porque tinha minhoca, e fica muito quente, né, por conta do clima dessa época. Então, a temperatura eleva e elas ficam um pouco agitadas. Aí, depois que a gente colocou isso, elas ficaram mais calminhas, né, porque tem que ter todo um equilíbrio ali dentro, não pode ter muita umidade, não pode ter a temperatura muito alta, né, então, isso que eu vou falar para vocês, que é um processo de adaptação, mas a gente, à medida que você vai dominando todos os processos, tá? Então, vamos imaginar que vocês tenham conseguido essas composteiras aí, esse modelo. Vou começar. Hoje eu vou ser uma cidadã que faz compostagem, né? Olha que chique. Aí você já pega, eu coloco um baldinho na minha pia, já separo, né? Tudo que é orgânico eu já coloco ali, todos os dias no final da tarde, eu vou lá, levo para a minha composteira. Mas é a primeira vez que você vai, vamos imaginar, né? Então, você vai preparar a primeira composteira. Aqui ao fundo, você vai... Deixa eu olhar aqui, está num vídeo que eu coloquei depois para vocês. Você vem e coloca aqui um pouquinho de terra, uns 2 a 3 centímetros de solo mesmo, ali, tá? Vai ter os furinhos, aí você coloca o solo, aí você pega o seu resíduo orgânico e coloca num canto. Não precisa de esparramar ele, não. Coloca ele num cantinho. E se você tiver minhocas, você coloca a minhoca no outro cantinho, tá? E aí, depois você vem e joga a matéria seca por cima, tá? Se o clima tivesse muito seco, e agora a gente vai entrar numa época seca, joga um pouquinho só de água, porque os resíduos já possuem uma quantidade grande de água, tá? E ali, fecha e deixa quietinho. Porque aí as minhocas, elas ficam um pouco estressadas quando ocorre uma mudança. Então, quando você coloca elas no montinho, fecha, tampa tudo, aí elas vão começar, elas vão desembolar, vão lá para os resíduos e começa o trabalho. E naquele solo que eu coloquei lá, na partezinha embaixo lá, tem ali bactérias, fungos, que vão auxiliar no processo da transformação, da compostagem, tá? Então, durante o processo da compostagem, 2 meses, costuma já ter o composto, aquela matéria, né, 2 meses, dependendo da quantidade que você coloca, porque todo dia você produz, aí você vai estar colocando, no primeiro dia você coloca num canto, no outro você coloca em outro, vai chegar no momento que o de baixo vai estar mais decomposto do que o de cima, né, e aí você pode dar uma misturada, tá, para ocorrer uma ventilação maior ali dentro, né, para ter mais oxigênio, para os micro-organismos trabalhar, e vai atuando, né, então os primeiros 15 dias a temperatura desse balde vai subir muito, por quê? Porque os micro-organismos vai começar a transformação desse alimento e gera, durante o processo ali, são processos químicos, biológicos, né, gera muito calor, você vai ver que está muito quente. Depois vai chegar um momento que vai estabilizar a temperatura, tá? Então, aqui está o modelo de uma composteira alternativa que dá muito certo para produzir um composto bacana. E aqui embaixo vai ser, no caso, como que eu vou falar para vocês? O adubo líquido, que é o chorume,
né, que a gente fala o chorume, só que esse chorume aqui faz bem para as plantas, não é aquele chorume que é produzido lá nos aterros sanitários. Por que produz aquele chorume? Porque pega todo o material orgânico, vai lá, mistura com outras substâncias que podem ser tóxicas, pilhas, né, e ali há um processo químico ali que se transforma no chorume tóxico, né? Esse que é produzido aqui, ele é rico em nutrientes que estavam nos alimentos, nos restos ali daqueles alimentos, né? Então, ele é um pouquinho ácido, aí o que faz? A gente utiliza ele, pelo menos na minha jardinagem, as samambaias, então eu uso muito. Eu coloco uma parte dele, né, uma medida dele para 10 medidas de água, então eu diluo, e aí eu borrifo, de 15 em 15 dias nas minhas plantas, tá? Então, a gente vai estar produzindo um adubo líquido e o outro adubo, né, que não é o líquido, que é o orgânico mesmo, não, como que eu vou falar para vocês a palavra? Parece o solo ali, é o adubo, né, que não seja líquido, a palavra sólido. Sólido, nossa, que palavra difícil, né, gente? E aí, aqui se tem. Aí vocês podem perguntar, professora, mas qualquer tipo de alimento pode ser colocado aqui? Vou falar para vocês, tem uns que não podem, tá? Por isso que tem gente que, coitados, fica frustrado, desistem, porque não são orientados, e aí dá mau cheiro, começa a atrair baratas, ratos, aí o negócio não funciona, né? Então, eu vou mostrar primeiro os tipos de composteiras que tem. Então, tem essa composteira desse modelo alternativo, tá? Eu estava falando aqui. Aqui eu tenho todos os processos, passo a passo. Como isso vai ficar disponibilizado, vocês podem depois vir aqui. Então, você fala do recipiente superior, colocar a camada de material seco. Então, ensinando direitinho, passo a passo, para vocês realizar a compostagem de vocês. E aqui também tem, que eu acredito que para as mulheres, né, que vão ter as agricultoras urbanas, aí vão produzir hortas, a Marluce disse que tem algumas que já têm hortas, né, mas vão ser hortas belíssimas, né, tem aquelas composteiras que a gente fala que fazem leiras, né, ou em canteiros, no próprio solo, tá? Então, aqui, se vocês tiverem espaço, é excelente. Você vem e deposita o seu material aqui dentro. Só um momentinho, pessoas. A sua cachorrinha que tá parindo. Okay. Pariu. Só um pouquinho, deixa eu falar, porque eu fui pegar ela. Você escutou, Marluce? Oh, meu Deus. Deixa eu continuar aqui, então, porque para as casas onde a gente vai implantar as hortas, a gente pretende deixar a composteira também. Eu vi, por exemplo, que a Elza tá aqui, né? Acho que a Elza saiu. Na casa da Elza e da Tatiane, que não tem espaço no solo, a gente tem que deixar a composteira em balde. E aí, vocês todas que quiserem também, já vão pegando e juntando esse lugar. E nas casas onde tem o quintal e o solo, a gente vai deixar, onde implantar a horta, a composteira no solo. Eu ia fazer a pergunta depois, mas assim, tem muitas das pessoas que estão aqui que elas já usam, elas já colocam as cascas em um cantinho lá. Se ela deixar a casca secar em cima, sem nada, vai ter o mesmo efeito? Ou se ela vai, enfim, só que a gente joga lá no quintal, a gente pode acelerar, tá certo, a gente pode jogar de qualquer tamanho, porque muita gente faz isso, né? Quando você joga ele lá, você pode estar atraindo, assim, é interessante que você ofereça uma cobertura, uma palha seca, para proteger e evitar, por exemplo, a presença de mosca, dependendo do tipo de alimento. Por exemplo, uma casca de banana, casca de ovos, você pode colocar isso lá próximo à planta, mas não próximo, como eu digo assim, próximo ali à raiz,
porque algumas decompõem rapidamente, outras demoram. E dependendo do tipo, ela pode produzir substâncias que fazem mal à planta. Vocês já viram, igual falar assim, colocar esterco, como que fala? Que não esteja maduro, né? Esterco verde, que eles falam, né? Que não amadureceu ali, não passou por um processo. Coloca nas plantas e as plantas morrem. Então, tem que ter um período de ocorrer a transformação para esses micro-organismos retirar todos os nutrientes, né, dos vegetais que estão ali, daquele material, para disponibilizar para a planta. Então, é interessante você ter um lugarzinho para isso, que não seja sob, por exemplo, um pé de couve. Você já vai lá e coloca no pezinho dele. Não, faz separado, tá? E depois você faz para evitar esses problemas, porque dependendo dos tipos de nutriente, pode também promover, como que eu vou falar para vocês? Algumas alterações nas plantas, tá? Posso continuar? Então, para quem tem um espaço lá, olha, aqui é um canteiro, olha que bonito esse aqui, esse canteiro já está com a terra preta, né, então já significa que tem muito rico nesse composto. E esse material, ele é depositado diretamente, tá? Aqui, e coisas, alimentos, restos de alguns alimentos que não podem colocar nesse modelo aqui, por exemplo, aqui nesse pode, tá? Por exemplo, arroz, né? Arroz, o que você fez? Sobrou um resto de comida lá que tenha gordura, ou que tenha carne, né? A carne não é muito interessante você colocar, mas passou batido. Aqui você já pode colocar ele em cima do solo, e recomenda, você já deposita ele em cima do solo, não é cavar buraco e colocar ele lá dentro, não, isso é um erro, tá, gente? Por quê? Porque esse resíduo, ele vai apodrecer, e não é o processo, não é de apodrecimento, é de transformação, é de compostar. Então, vai decompor esse material. Então, o material que ele é colocado, você deixa ele em cima do canteiro, da terra, e vem com material seco, como aqui do lado, e coloca sobre, para proteger ali, né, além de proteger, e oferecer também uma temperatura certinha, ali, adequada para aquele processo, tá? Então, no canteiro, na compostagem, composteira, né, que a gente pode ser de forma coletiva, ou até mesmo como se fosse um canteiro de horta, você pode colocar todos os alimentos, tá? Por que que a gente não deve enterrar, como eu falei para vocês? Porque quando vocês enterram, isso vai faltar oxigênio lá dentro, né? E aí vai entrar no processo não de decomposição aeróbica com oxigênio, vai entrar em processo de putrefação e vai liberar o metano, né? Que é um gás estufa. E aí, isso não é o objetivo nosso, né? Que não é um gás bonzinho. Então, quando você faz essa composteira em canteiros, é importante, o que você faz? Você vai depositando, né, esse material, coloca a palhada seca em cima, e uma vez por semana, você pode ser com cabo de vassoura, com galho, e vai furando buracos ali, para promover a melhor entrada do ar, a oxigenação, né? Ali para aqueles micro-organismos atuarem, tá? Porque na natureza, nada é enterrado. Por exemplo, cai um fruto lá, debaixo lá da planta, lá da árvore, ali ela decompõe rapidamente e esses nutrientes vão para o solo. Se enterrar, ele vai apodrecer, tá? Então, é diferente. Então, essa composteira, para vocês que têm espaço, se vocês têm um espaço lá, dá para vocês fazer isso aqui, e é muito bacana, porque vocês podem usar restos de alimento, cascas de fruta, tudo que vocês evitar, por exemplo, laticínios, tá? Porque tem cheiro, atrai ratos, baratas, mas se você tampar, fechar isso direitinho, vai ser, assim, 100% para dar certo, tá bom? E aí, aqui na composteira, qual tipo de resíduo, qual tipo, né, de restos de alimento que você pode colocar? Se essa composteira, eu estou falando daquela doméstica em recipientes, tá, em baldes,
Você pode colocar à vontade, verduras, legumes, semente, cascas de ovos, frutas, tá? À vontade. De forma moderada, pequenas quantidades, borra de café, alimentos cozidos e frutas cítricas, tá? Então, a laranja, o limão, ela altera a acidez da composteira. Então, se você coloca muito ali, a acidez vai aumentar. E isso vai prejudicar, por exemplo, os micro-organismos trabalharem em cima da transformação do resíduo ali, tá? Então, isso tem que ser moderadamente. Agora, mas eu posso pôr lá no canteiro? Pode, lá você pode colocar à vontade, tá? Aqui, não. Não pode colocar nessa doméstica, nessa composteira doméstica, dentro de casa, leite, queijo, fezes de animais, ossos e gordura. Não dá certo. Vai dar mau cheiro, vai demorar o processo da gordura, demora muito o processo da compostagem acontecer, tá? Então, não é recomendado colocar nessas composteiras que ficam dentro de casa ou apartamento, tá? Alguma dúvida, meninos? Pessoas, né? Eu falo meus alunos de meninos, aí eu tô aqui falando vocês de pessoas, de meninos. E os produtos, né? Da compostagem, né? Desses resíduos orgânicos estão aqui. Esse material, ele cheira terra, um cheiro gostoso, tá? Não tem mau cheiro. Aqui é o chorume, também, que eu coloquei nessa garrafinha de coca aqui, tá? Para vocês terem uma noção, também não tem mau cheiro, tá? Ali é toda a água com os nutrientes que estavam presentes naqueles alimentos, está aqui, tá? É o biofertilizante. Na internet eu estava dando uma olhada, isso é vendido, tá? É vendido esses biofertilizantes. E aqui, eu mostrando para vocês, o nosso colega Carlos, vocês devem conhecer, a maioria deve conhecer, né? Ele também faz parte do projeto NEPEMA, e ele, professora, você poderia colocar umas figuras lá da minha horta, né? Claro. Aí ele produz a composteira, ele tem essa aqui, a composteira dele, que é aquele modelo convencional que você pede pela internet, tá? Vem, e aí ele produz o composto. E aí, aqui nesse carrinho, ele plantou tomate, aqui tem as couves, né, que ele planta, a cebolinha. Então, ele utiliza só o adubo da composteira dele, tá? E estão todas bonitas e saudáveis. E aqui estão minhas samambaias, tá? Que eu utilizo o biofertilizante, que é aquele, né, o chorume líquido ali que eu produzo aqui em casa, tá? E aqui, eu desejo essas hortas para vocês, tá? Juntamente com um maravilhoso composto, que eu acredito que vocês vão fazer e vai dar muito certo, tá? Então, os tomates respondem muito bem. Olha que linda essa horta, né? Eu acredito, se vocês quiserem, nós estamos aqui, o Grupo NEPEMA, eu falo por mim, mas eu sei que todos estaremos dando maior apoio, respaldo para vocês, produzirem o material de vocês, o alimento de vocês, né? Que você vai lá fresquinho, pega, não tem agrotóxico, né? Você produziu aquilo, fantástico, ainda produziu utilizando um adubo que você produziu também, né? Maravilhoso. Então, estou aberta a perguntas e tenho uns vídeos para passar, mas eu queria saber as perguntas para eu poder passar depois os vídeos. Eu gostaria de saber, Kênia, porque o meu esposo, ele trouxe uns pneus para mim, e aí eu sempre faço a compostagem aqui, eu vou pondo nos pneus. Já tem 2 pneus que eu já enchi com os resíduos, já pus a terra, já parei de pôr, e agora eu já tenho 11 horas, umas ervinhas ali. E aí eu comecei no outro pneu. Eu queria saber se tem algum problema por ser pneu. Não, não tem. Não tem. Mas aí você faz como? Você coloca os restos de alimento, como que você faz no pneu? Eu vou colocando, e eu ponho terra, né? Conforme eu vou aqui junto um montinho ali, que já tem um tanto bom, eu ponho a terra, aí depois eu ponho mais por riba, ponho mais por riba não, do ladinho, vou pondo do ladinho, assim, vou enchendo. E aí o líquido, depois esse líquido não fica preso lá nesse pneu, junto com a matéria? Não, ele vai para baixo, né, Kênia? Porque ele fica na terra aí, ó.
Eu estou pensando um pneu assim, ó. Eu tô pensando, aí você fez assim com o pneu, né? É? Isso. Entendi, Aí entendi. tem Dá certo sim, tá? essas coisas. Ela tá mostrando lá na casa dela, Kênia, a imagem. Nossa, pneu é um tipo de resíduo que é tão difícil, assim, o pessoal da gestão, eu lembro do Tiago, falar, assim, de empresas, a dificuldade que tem de o município, né, destinar isso, porque aqui eles não dão destino, eles enviam isso para São Paulo, e demoram buscar, né, e o pneu, ele demora muito, né, a se decompor, nossa senhora, bota anos e anos e anos e anos. Então, você está reutilizando, você está utilizando ele para um processo de compostagem, né? E não há problema nenhum. É um recipiente que você está utilizando, tá? E quando você colocar, você tem o cuidado, não precisa de colocar muito solo, não. Você coloca só um pouquinho, quando você for a primeira vez que você for colocar lá, você tira o composto, aí você vai iniciar um outro processo, né? Aí você coloca só uma camadinha fina e já pode ir depositando. Você não tem minhocas, né? Não, só as daqui de casa mesmo. E o que acontece, você tá vendo? E dá mau cheiro? Não, nunca aconteceu de dar mau cheiro, não. Começou a dar umas moscas e uns mosquitos. Aí, como eu tenho umas abelhinhas jataí aqui, eu fiquei com medo dos mosquitinhos, porque tem uns mosquitinhos atentadinhos que invadem a casinha das minhas abelhas, sabe? Aí eu tô assim, fico meio cuidadosa para não dar, para estar tampando, para não estar deixando juntar mosquito nem mosca. Quando você tampa com material seco, que pode ser as folhas de sua casa mesmo, das suas plantas aí, seca, você evita isso, tá? Não fica exposto. Então, sempre que você colocar os alimentos, você tampa com material seco, pode ser uma serragem, pode ser folha seca, pode ser até palha de arroz, não há problema, tá? Parabéns pela iniciativa. Pode plantar as hortaliças apenas no composto ou precisa misturar com outro solo? Olha, o composto, ele oferece nutrientes, né? Muitos nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo, potássio, né? Que são os nutrientes necessários para o desenvolvimento dessas plantas, principalmente no início. Mas pode faltar alguns micro, né? Então, como magnésio, alguns outros que no solo possuem. Então, é interessante ter um pouquinho de solo. E também para você ter o composto, você teria que ter um composto, muito composto, para produzir essas plantas, né? Somente com composto. É interessante você ter um pouquinho de solo, tá? Para ter uma diversidade de nutrientes disponíveis para as suas plantas. Tá bom? Isso depende muito da espécie vegetal, porque tem plantas, tem hortaliças que são mais exigentes, outras menos exigentes, né? Mas eu creio que muitas vão responder bem, outras vão ficar com alguma deficiência em algum nutriente. Kênia, eu falei até que eu tenho tanto minhocas quanto composto líquido para usar, adubo líquido, para doar. Eu queria te perguntar o seguinte, por exemplo, lá no setor Nova Esperança, onde a gente vai implantar as hortas, praticamente não tem poda de grama, é difícil ter serragem, porém tem muitas folhas de árvores, galhos. Isso serve também para a gente tampar? Sim, serve, e você, se tiver, por exemplo, galhos muito grandes, você pode picá-los em tamanhos menores para dar uma condicionada ali, né? Mas é perfeito, não é problema nenhum, tá? Essa de canteiro não é problema nenhum, tá bom? Tá, aí é aquilo que eu falei, que tem umas que tem uns quintais grandes com árvores frutíferas, aí elas varrem e colocam fogo, porque lá até o caminhão do lixeiro não passa sempre, né? Com frequência. Aí elas podem até juntar para doar para as outras que vão fazer composteira, ou essas mesmo fazer as composteiras ali onde estão essas folhas, né? Juntar em um canto.
Exato, exato. São muitas mulheres que estão participando? Quantas são, Marluce? Nós vamos implantar a horta lá, são 10 mulheres. 10. Então, assim, talvez se tiver algum terreno próximo, Marluce, ou talvez a casa fundo delas, elas poderiam fazer coletivo, né? Fazer canteiros grandes, e como elas já vão ter conhecimento agora, e aí cada um deposita ali, né? Tem uns cuidados, e aí quando precisar, vai lá e pega. Exatamente. Quem tem mais espaço, porque tem umas que não tem espaço no chão, a gente inclusive vai fazer a horta vertical, ou às vezes quando tem pouquinho. Exato. Aí, por exemplo, mas todas produzem, né? Então, todas produzem esse tipo de resíduo. Então, se vocês fizessem, né, esse canteiro, e aí todas depositavam ali, talvez faziam uma escala para o manejo adequado ali, né? E aí todas contribuiriam, depois, quando precisasse, estaria ali o retorno, tá? Em 2 meses, esse aqui do solo, ele não é enterrar, viu, pessoas? Isso é um erro comum. Não enterre. Ele sobre ali, com 2 meses, você já percebe que já tem composto pronto, tá? Certinho, Kenny. Eu não sei se você falou, tem que ficar molhando e revolvendo quando é no chão? No chão não precisa. Você, uma vez por semana, você enfia um material, pode ser um cabo de vassoura, ou uma madeira, né? Para você furar para aerar mais, para entrar mais oxigênio, né? Porque senão ele vai compactando e aí dificulta o processo, né? Para os micro-organismos ali. Então tem que ter presença de oxigênio. Então, uma vez por semana, você vai lá, enfia esse cabo lá, vamos imaginar um cabo de vassoura, fura lá e deixa, tá? Mas sempre fazendo isso e tampado, tem um material seco sobre, tá? Só mais uma pergunta, eu não sei se você falou também, sobre o tamanho, né? Por exemplo, não colocar. Você falou isso e eu estou sendo redundante? Não, pode falar, não sei. Não sei o que é. Por exemplo, chupamos uma melancia, aí sobrou aquela parte todinha. Primeiro que a gente não vai jogar, porque a gente vai aprender a fazer doce com casca de melancia, fazer uma série de coisas. Mas vamos supor que não deu certo, eu vou jogar. Eu não vou lá jogar aquela banda da melancia, aquela parte que sobrou toda ali, né? Olha, se jogar a parte toda, vai acontecer o mesmo processo no canteiro, mas vai demorar mais, né? Porque até a ação ali da minhoca, os micro-organismos, partir aqui em partes menores. É interessante que você faça pequenos cortes, né? Você pega essa parte da melancia, corta em pedaços menores, que facilita, né, o processo da transformação pelos micro-organismos ali no solo, tá? Então, aí, acelera o processo. E aí, como eu falei para vocês, pode ter minhoca ou não ter minhoca no solo, ali, se fez no chão ali mesmo, no terreno, no caso, no canteiro, ali a diversidade ali de micro-organismos é tamanha, e também tem as minhocas daquele local, né? Agora, quando, por exemplo, a gente faz em recipientes, aí você coloca, porque não tem a minhoca, para acelerar o processo, tá? Eu posso passar um vídeo para vocês? Sim. A Júlia está dizendo que ela reutiliza o resto das frutas, fazendo sabão, e ela faz essência. Que legal. O bagaço de cana pode ser utilizado? Pode, Ana, pode. Você está falando para tampar, no caso, ele pode tanto ser utilizado como um resíduo orgânico lá, mas aí você tem que realmente ter em pedaços menores, né? Porque senão fica até disforme ali. Ou senão para tampar ali o canteiro, tá? Pode ser sim, a biomassa. Nossa, eu falo muito, mas sabe o que está muito comum agora? O pessoal vai fazer pamonha ou vai ter o milho e sobra aquele tanto de palha, né? O tanto que isso é bom para cobrir. Muito bom. Tá? Tem uma proporção de 3:1 de carbono para nitrogênio, e no caso, o milho, ele é muito rico, né, em nitrogênio, e rapidamente, ele protege ali, e também ele é decomposto também rapidamente,
tá? E aí oferece tudo que está ali de nutriente naquela casca também para o processo, tá? Então, vamos lá. O sabuco também? Sim, o sabuco é só que o sabuco, ele tem um problema que demora mais, a gente fala que são substâncias recalcitrantes, que são, dependem de ação de alguns micro-organismos específicos para decompor, não é qualquer um que consegue, mas demora mais tempo, mas também acontece o processo, é transformado. Tá? É igual, por exemplo, tem pessoas que colocam semente de manga grande, abacate, professor, mas pode, vai demorar mais, porém vai decompor, tá? Ana Paula está falando, a minha casa tem pé de caju, goiaba, posso estar utilizando as folhas para tampar? Pode, tranquilamente, mas principalmente material seco, é melhor. Tá? Porque se você coloca o verde, ele rapidamente também ele decompõe. A seca, ela demora mais, tá? No processo para tampar ali. Porque aí os micro-organismos vão ter toda a atenção para aquele que está ali dentro. Pode sim. Deixa eu colocar aqui, meninos. Deixa eu olhar aqui. Não foi. E é tão interessante, quando a gente começa a trabalhar com a compostagem, como eu falei para vocês, vira hábito mesmo. A gente não para. Você está produzindo muita minhoca na sua casa, Marluce? Sim. A minha deu um pequeno probleminha por um descuido das minhas filhas aqui, mas eu vou resolver. A minha tem um pouco de barata. Ah, sei. Barata dá mesmo. E um dos problemas pode estar a umidade, viu, meninos? Por exemplo, a barata, alguns alimentos que atrai, a grande umidade também atrai, aí você joga mais matéria seca sobre, tá? Então, tem gente, por exemplo, tipo a melancia, aí vai lá, corta e põe toda a melancia, você imagina a quantidade de água que tem na melancia, aí a umidade vai aumentar, então, sabendo que aquele resíduo é rico em água, você já coloca, e se já tiver ali uma palhada, você já vai e coloca sobre, tá? Porque aí, essa umidade, até as minhocas não gostam. As minhocas, quando a umidade aumenta, elas já ficam meio oriçadas também para sair, porque elas gostam de ambiente úmido, mas não em alta, né, em muita umidade, né? Tem uns que boia água, né? Eu peguei e fiz assim, eu acho que, nem sei se isso... A gente foi arrancar as praguinhas da grama toda, aí tinha muita praguinha, aí ficou muito cheio, e ela ficou meio aberta, aí a barata entrou. Isso acontece mesmo. Se tiver aquela, igual do TNT, meninas, se vocês forem fazer em casa, o TNT é bem baratinho, aí você coloca um elástico nas bordas, e aí você vem, né, encaixa ali na tampa ali da composteira e tira a tampa mesmo, só coloca ela como tampa, porque vai entrar mais ar e impede que alguns vetores entram, né, por conta de que quando coloca, igual a Marlos falou, se ficar um pouquinho destampado, entra, atrai, não tem jeito. O cheiro, né, pode atrair. E aí, quando você faz essa tampa de TNT, encaixa, não tem como, tá, entrar. E é muito comum, quando a gente começa, o processo... Deixa eu só voltar aqui, meninos. É muito comum vocês, quando começam, a ver lá fungos, fica aquele material lá todo esbranquiçado, uns besorrinhos pequenininhos, parece uns carrapatinhos, aquilo ali a gente não mexe, aquilo é ótimo. A gente fala que é a microbiota, eles auxiliam no processo de compostagem fantástico. Não retire, deixa ele estar. Agora, barata... Aí essas coisas tem algo errado, aí a gente ou deixou aberto, ou tem alguma coisa, você está colocando carne ou gordura para chamar a atenção desses vetores, né, desses insetos. Então, vou passar aqui para vocês, tá?
Olha aqui, mostrando para vocês nesses pentes, o que é interessante ter? O oxigênio. Ainda não está apresentando para nós. Vamos voltar. É rapidinho, tá, meninas? Eu aqui achando. Aqui nós estamos aqui. Aqui. Então, vou voltar só um pouquinho. Aí. Deu certo, né? Sim. Eu vou só aumentar aqui, tá? Aí aqui mostrando, depois a gente pode falar sobre. Ok. Então, meninos, se vocês tiverem alguma dúvida, porque às vezes a gente que trabalha com isso acha tão assim tranquilo, né? E oferece informações assim, e aí às vezes passa batido, né? Algumas coisas. A questão dos furos lá é interessante, eu não falei, eu lembrei agora, porque quando você coloca as minhocas, né? Ali no primeiro recipiente, elas vão começar a transitar, elas podem passar para o segundo, então você começa a depositar no primeiro, né, o resíduo, encher o balde, tá, ali o balde com os resíduos, as minhocas, né, e ali, depois você passa esse balde para de baixo e começa a encher o outro, que vai para cima. Aí as minhocas, elas podem transitar de uma região para outra, né, então, por exemplo, hoje ela fala, hoje eu quero uma dieta mais rica nisso, aí ela fala, lá em cima tem, ela pode ir para lá, tá? Então, isso facilita. Então, mas se não tiver minhocas também, acontece todo o processo, tá bom? Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, estarei aqui. E quando tiver, Marluce, vocês terem já montado, ou durante o processo, pode convidar a gente, né, Aline? Para a gente ir lá conhecer, dar pitaco, a gente dá. Eu vou adorar conhecer, Kênia. Tá? E é Não, isso. com certeza. E obrigada, viu, gente? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Marluce, deixa eu só dar um recadinho.
Gente, eu e a Kênia vamos fazer hoje ou amanhã um quiz com algumas perguntas para vocês treinarem. É um joguinho com perguntas e respostas, tá? E aí a gente vai passar o link para a Marluce, que vai disponibilizar lá no WhatsApp de vocês. Hoje ou amanhã. Aí assim que ela disponibilizar, vocês respondem, vocês vão ter um tempinho para responder. E aí é bom que vocês já podem verificar se realmente vocês entenderam as principais questões aqui do curso de hoje.